Pronto, já tá. Bom, perfeito. Então, antes de ler o parecer, eu queria apenas enfatizar que então eu conheci Abraão desse lugar de aluno da graduação, ele me mostrou desde o início a seriedade, o rigor, a leveza na alma e ao mesmo tempo essa potência na voz e na escrita com as devidas mediações entre uma escrita instigante em geral e ao mesmo tempo quanto essa escrita acadêmica às vezes obedece a códigos e protocolos que termina travando, né? Mas é parte do aprendizado. Aliás, esse ritual de apresentação pública, defesa e participação em bancas é um dos rituais mais enriquecedores para todos nós. De um lado, porque a gente tem essa capacidade de trocar olhares e perceber o quanto, às vezes, observações ricas dos colegas escapam ao nosso olhar e vice-versa. Então, é sempre um processo de crescimento recíproco. Além disso, dizer então que eu concordo com muitas das observações, na verdade, com o conjunto das observações feitas por Rafael e por Ivan e por Rafael, a respeito do trabalho de Abraão. Né? Então, eu inclusive, nessa última correção, anteontem, eu sinalizei isso para Abraão. O conceito de coronelismo ele é disputado também. O conceito de Vitor Nunes Leal não é único. Então, essa própria delimitação dele apenas restrita à Primeira República é algo controverso. Mas mesmo que a gente possa utilizar o conceito de coronelismo de Vitor Manuel como referência, as datas na nossa área não são fechadinhas, né? Então você pode muito bem dizer, olha, quanto o sistema político ele desaparece em 30, mas ao mesmo tempo você pode ter persistência de práticas. Então eu acho instigante essa observação feita por Ivan, que o Rafael também corrobora, de talvez dialogar com outros autores, Abraão, e pensar essa elasticidade do conceito ou de várias práticas que perpassam o conceito para elas podem então ajudar você a compreender o seu objeto. Eu falava aqui para Ivan e Rafael, Abraão, que no começo você pensou inclusive em se debruçar sobre gênero e no final das contas o debate de gênero ele não aparece no artigo, né? Tem a ver com as idas e vindas de dificuldade de construção do objeto, por mais clareza que em algum nível ele tenha tomado a partir da escrita, mas eu acho que tem ainda uma ambiguidade, uma confusão, uma dificuldade de delimitação do objeto, Abraão. Essa tensão entre, bom, eu descrevo densamente o conflito, por isso esse desejo de Ivan, eu quero ver sangue, né? E meu também, ao mesmo tempo isso, a tensão em pensar o Estado, mas a dificuldade de responder essa problemática pela limitação da fonte. Você não vai conseguir compreender como o Estado lidou com a problemática apenas via imprensa. Por essa razão, as sugestões de Rafael, de Ivan, de outros documentos, são sugestões bem instigantes, né? E, por fim, a atenção, porque Abraão meio que chega nesse objeto com um certo modelo na cabeça, né? Não sei se você concorda, Abraão. E uma espécie de teoria, de chave de leitura explicativa para esse problema da disputa familiar. Então, acho que tem essas três tensões no texto, e é importante reconhecê-la e pensar como potencializa ela, mas lembrando que um projeto de mestrado exige um grau de delimitação e de clareza mais bem definido, né? Então, acho que o trabalho tem muito potencial e as dicas, portanto, de Ivan e de Rafael são bem instigantes, tá? E agora é você ter clareza e descansar, desacelerar um pouquinho e retomar o trabalho para tentar fazer a seleção logo nessa próxima seleção, cuja abertura de vagas, de inscrição, deve ocorrer por esses próximos 3 meses aí, né? Nós estamos em julho, deve ocorrer lá para setembro, outubro.
há sempre uma dificuldade, Abraão, entre encaixar o trabalho. Né? Esse é um trabalho de história política, um trabalho de história cultural. Eu não tenho dúvida que, se a gente quiser tomar como referência o PPGH UFBA, é um trabalho que pode ser facilmente inscrito na linha de região, história política, mas pode também facilmente ser inscrito na linha de cultura e sociedade. Depende da ênfase. E, claro, também de cálculos táticos e estratégicos aí que devem ser considerados. Né? Eu diria que hoje passar na seleção na UFBA é mais difícil do que passar na UF. Porque você tem uma quantidade represada de muitos projetos bacanas e poucas vagas. Né? Isso principalmente no doutorado, mas no caso do mestrado também. Então, de antemão, Abraão, eu diria a você que tente diversificar a inscrição em outros programas, não fique restrito apenas à UFBA. Tente alçar novos voos, porque você tem capacidade, potencial e energia e vitalidade para isso. Tá? A UFPE inclusive, também, né, Maurício? A UFPE também tem inclusive a UFPE. Você pode estabelecer um diálogo com o próprio Durval. Eu tive a honra de participar de uma banca com ele, de um orientando dele, e ele está como professor lá na pós-graduação da Federal de Pernambuco. Continua, melhor dizendo, né? Então é isso. Eu também concordo com essas noções de masculinidade, de honra à família. Eu tenho me debruçado, Rafa e Ivan, sobre esse debate de família. Quer dizer, como os anticomunistas mobilizaram sistematicamente esse discurso em defesa da família, a partir de uma dimensão do anticomunismo. Uhum. Então, a partir daí, eu tenho mapeado minimamente e pensado e percebido como esse tema da família carece de síntese, ao mesmo tempo é muito presente na sociologia, na antropologia. Então, as referências são super bem-vindas e certamente essas noções precisam ser mobilizadas no projeto. Bom, eu não vou mais aqui me alongar. Tem várias outras observações aqui muito instigantes que eu gostaria de comentar, mas o tempo urge, já são 12h20. Ivan e Rafa têm múltiplas identidades, inclusive a de pais ativos. Então, por essa razão, eu paro por aqui. O parecer, Abraão, basicamente é esse aqui, ata de defesa do trabalho de conclusão de curso de licenciatura do Vicente Abraão Rodolfo Santana de Souza. Às 10h30 do dia 8 de julho de 2022, de forma remota, foi instalada a sessão pública para julgamento do trabalho final elaborado pelo Vicente Abraão Rodolfo Santana de Souza, matriculado no curso de graduação em História da UFBA sob o número 2015-18088. O TCC intitulado Da Lei do Morreu Matar, a tradição da vingança no sertão, os Alencar contra os Sampaio, entre 49 e 81. Ô, Abraão, esse Sampaio aí é no singular. Os Alencar contra os Sampaio, e não os Sampaios no plural. Então, eu já fiz a correção aqui, tá certo? Bom, continuando a leitura. Após a abertura da sessão, o professor Antônio Maurício, orientador e presidente da banca julgadora, deu a palavra ao autor, que fez sua exposição, e em seguida procedeu-se à arguição por parte dos membros da banca e respostas do examinando. Ao final, a banca, reunida em separado, resolveu pela aprovação do aluno, atribuindo a nota 9. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que será assinada por fim de direito. Aí tem um parecer inicial aqui, Abraão, que a gente vai, se for o caso, fazer alguma adaptação, mas em geral diz: o TCC é relevante, especialmente por refletir sobre conflitos entre famílias do Nordeste a partir de um caso em Pernambuco. É um texto bem escrito e amparado no uso da imprensa como fonte. Oferece um repertório de temas e problemáticas de pesquisa promissoras. O TCC atende plenamente aos requisitos necessários para o trabalho de conclusão de curso, consoante as normas internas aprovadas pelo Departamento de História da UFBA. Portanto, Abraão, você está aprovadérrimo. Celebre esse rito de passagem, que seja um outro ponto de partida para novos voos, abrilhantados por essa manhã de refinamento intelectual, de reflexões extremamente instigantes e de muita generosidade, acolhimento e solidariedade, né?
Então, eu te abracei alguns anos atrás e sinta-se também novamente profundamente abraçado por mim e também por Ivan e por Rafael nessa manhã de 8 de julho, que está eternizada com essa gravação feita pela sagacidade do nosso técnico Ivan Lima. Ok? Muito Então, obrigado. novamente, a gratidão a Rafael e a Ivan e Rafael pela possibilidade de nos abrilhantar com suas instigantes reflexões. E te dou a palavra aí, Abraão, para 1 minuto de considerações finais. Só agradecimentos. É só o que a minha energia permite fazer agora, é agradecimentos. Realmente é agradecer pela paciência e por essa generosidade, né? Devido ao tempo, a celeridade com que as coisas foram feitas. Enfim, é agradecer e dizer que essa manhã faz parte de uma luta já de muitos anos, né? Enfim, é mais uma etapa, né? E tentar prosseguir onde mais eu conseguir. Só agradecer. Perfeito, Abraão. Muito obrigado. Apenas te dizer, assim, te pedir que descanse hoje, mas, assim, se possível, amanhã ou na segunda, a depender das suas condições físicas. Vamos dar um final de semana para o garoto, né? Segunda, Abraão, coloca energia para você fazer os ajustes finais, já que esse trabalho vai te imortalizar. Então, faça esses ajustes aí segunda-feira, para que terça eu envie esse material, esse texto final, para o departamento e o chefe de departamento. Beleza? Abração, então. Beijo Bom no coração, demais. Rafa, Ivan. Tchau, tchau, Abraço. gente. Parabéns de Valeu. novo, Abraão. Valeu, Valeu, obrigadão. galera. Parabéns, Prazer. valeu. Valeu. Prazer, Abraço. Ivan. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau, galera.